Palmeiras e Bahia, bota aí, né, na tela já o time do Palmeiras, do Abel, que hoje estava no rachão, vi que fez um gol decisivo, né? No rachão. Que fase vive Abel Ferreira. Vai colocar o Everton no gol. A linha de defesa com o Gustavo Gomes, Luan e o Murilo, 3 zagueiros do Palmeiras. De um lado o Mike, do outro o Piquerez, que foi um absurdo, né, nesse jogo contra o São Paulo no meio da semana. O Fabinho com o Richard Rios, quem não conhece o Fabinho, um moleque que é muito bem trabalhado no Palmeiras da base. E o Rafael Veiga, claro, esse articulador, quase um 9 em alguns momentos do jogo. E o Hendrick com o Breno. Porque o Breno e o Hendrick, eles jogam do jeito que ele jogou o último jogo, os dois mais abertos. E o Veiga vem fazer essa articulação aqui junto com, praticamente, com o Richard e com o Fabinho no meio de campo. Criou um volume muito alto, por isso eles foram tão superiores ao São Paulo, né? Deu muito certo. O Bahia terminou, né, nessa sexta-feira a preparação, Jéssica, para o jogo, esse foco de uma atividade tática, né, do Rogério Ceni, são as informações que chegam lá de Salvador. Solta aí, então, o que deve trazer o Rogério lá para São Paulo, né, para pegar esse time do Palmeiras. O Bahia tem 34 pontos, teve um resultado ruim, né, para ele no confronto direto contra o Cruzeiro na rodada. Deve vir com o Marcos Felipe no gol, a linha de defesa com o Gilberto, o Canu, o Raul Gustavo ou o Vitor Hugo, com o Camilo Cândido no lateral esquerdo. Meio campo com o Rezende, Iago Felipe e o Tassiano, esse coringa aí do time do Bahia. E o trio ofensivo, que é a certeza que tem Biel e Everaldo, ou o Ratão, ou o Acevedo, Jéssica. Um jogo que a gente pode, obviamente, falar num simples desenho de um Palmeiras dominante, de um Palmeiras com a bola. Mas qual que é o perigo, né, para esse time do Abel, por exemplo, para pegar com essa linha de 3 zagueiros, que tem o Mike e o Piquerez, que jogam muito espetados, né? Jogam muito avançados em um certo momento do jogo. Então, qual que é o jogo de xadrez lá no Allianz Parque? O Abel, ele parece ter conseguido encontrar um encaixe que estava faltando para o Palmeiras. Depois que ele conseguiu preparar sua defesa com 3 zagueiros, né? O Mike pelo lado direito como um ala, o Hendrick ali na frente com uma boa fase do Breno Lopes, é bem verdade. O Palmeiras começou a jogar muito mais de uma forma encaixada e de uma forma agressiva, como a gente conheceu esse Palmeiras jogar, né? Como a gente já viu a melhor fase do Palmeiras acontecer. E o Bahia tem problemas defensivos, é um ataque que funciona, tem um Biel que joga bem, tem velocidade ali na frente, mas defensivamente tem tido muita dificuldade. Então é um jogo, provavelmente, para o Ceni ter preocupação pelos lados do campo. Eu acho que às vezes os laterais do Bahia não conseguem acompanhar a velocidade que o jogo acontece, principalmente pelos 90 minutos. Embora que é uma equipe intensa também, é uma equipe organizada, mas tem essa dificuldade toda. O Tassiano deve fazer o meio armador, ele que já flutua em várias posições do campo, ele sabe jogar, ele já fez essa posição, inclusive, com o Ceni, deve ser ele como armador. Mas eu não descarto, talvez, a possibilidade de entrar com o Acevedo e fazer os 3 volantes para tentar uma consistência defensiva contra um Palmeiras que se mexe demais e que é muito ágil nessa transição. E assim, falar do Bahia, na temporada, com o Rogério também, claro, sem o Cauli, é outra coisa, né? O Cauli está suspenso, também está machucado, então é um que não vai a São Paulo para pegar o Palmeiras, não é nem dúvida, obviamente, aí para o Rogério. Bota aí na tela por que eu estou falando isso, Alex, dessa diferença de aproveitamento, né, desse time do Bahia. Quando tem o Cauli, que é o seu principal jogador como uma referência de criatividade ofensiva, e quando não tem, né? Os números são distintos aqui, ó. 46% de aproveitamento quando ele está em campo, 14 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. E aqui nessa imagem super poética, quando você não tem o Cauli, fica desse jeito, é muito bonito. 38% aí de aproveitamento com 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Então, é um jogador que faz diferença, cara, para o Bahia, nesse sistema, principalmente de criação do Bahia, né? Os números já dizem, se preocupa muito mais o adversário. Teve no jogo contra o Inter, ele acabou trazendo o Biel mais por dentro, ele usou praticamente um tripé, né? Usando o Iago com o Tassiano aqui, o Rezende ou algum outro volante, e acredito que ele deva, para marcar, fazer assim, porque senão o Veiga vai acabar ficando muito solto se ele fizer praticamente um tripé aqui diferente, invertido. Para jogar ele pode fazer isso, mas eu acredito que ele vai manter uma base com um volante aqui para ajudar a pegar essa flutuação do coisa, já que ele não tem... Não tem Cauli, mas quem deve, né, puxar essa responsabilidade é o Tassiano. É que quando não tem, vamos dizer, se você tem Cauli, joga com Cauli, mesmo com o Tassiano tudo no meio e joga com o Biel, você tem 2 caras para fazer isso. E o Tassiano é aquele cara que ele realmente ele tem muito movimento, né, cara? Ele é físico, né? E já pegou praticamente, ele não é o cara do refino técnico, né? Então, ao mesmo tempo, ele dá sustentação defensiva, mas tem força de chegada na área. É óbvio que faz falta o Cauli, mas ele vai ter que realmente equacionar de como marcar primeiro esse jogo do Palmeiras
porque senão você fica meio perdido, como de repente o Vasco ficou contra o Inter no primeiro tempo, e é muito desagradável fazer isso num time que realmente já tem uma consistência emocional, tática, como o Palmeiras tem. Vamos ouvir o Tassiano, então, que deve ser o responsável por fazer mais ou menos o que o Cauli faz, elogiou o Palmeiras e tudo mais. Palavra para o jogador do Bahia. É um jogo difícil, né, na casa deles, onde eles são muito fortes, mas a gente tem que voltar naquele espírito que a gente estava antes do Cruzeiro, que é um espírito forte de luta, de jogo, né, de conseguir também anular o adversário, né, e eu creio que a gente já teve essa conversa, a gente vai continuar conversando, né, concentrado para que a gente possa fazer uma boa partida. Acho que a gente entrou abaixo do que a gente vinha fazendo, até um pouco a gente estava bem no jogo, né, mas depois a gente tomou, depois do gol, a gente ali dentro de campo desorganizou um pouco e aí o jogo ficou fácil para eles, né, a gente tinha nesses últimos jogos da intensidade de tudo e não conseguimos fazer o nosso papel, mas é como eu falei, né, agora já passado, agora já é pensar no Palmeiras e impor o nosso ritmo. Me sinto bem, né, ele sempre conversa comigo, né, desde sua chegada a gente sempre tem trocado algumas ideias ali de posição, né, e para mim então é super tranquilo. Aí o Tassiano, então, jogador do Bahia, Palmeiras e Bahia abrem aí a 30ª rodada do Brasileirão no sabadão, 7 horas da noite. A gente tem um Galo Fluminense na rodada que a gente destacou quando for passar os jogos aqui, Jéssica, também promete ser bastante interessante, né? Novo salário de La Cruz no Palmeiras é difícil de acreditar. Fala torcedor palmeirense, deixa seu curtir e inscreva-se no canal. O Palmeiras está de olho no meia uruguaio Nicolás de La Cruz para a próxima temporada. O jogador de 26 anos, atualmente no River Plate, pode se transferir para o futebol brasileiro, recebendo um salário de até 1,5 milhão de reais por mês. Na Argentina, ele ganha cerca de 1 milhão de reais mensalmente, jogando pelo time de Buenos Aires. Para garantir a contratação de Nicolás de La Cruz, o Palmeiras enfrenta uma forte concorrência do Flamengo, que também deseja contar com o jogador no próximo ano. Em julho, o clube carioca chegou a um acordo com o uruguaio, mas a negociação foi impedida pela diretoria do River Plate, devido à participação de ambas as equipes na Copa Libertadores da América naquela época. Durante esse período, o meia uruguaio também recebeu propostas de equipes do Oriente Médio, mas recusou atuar em um mercado considerado alternativo. Embora tenha o sonho de jogar na Europa, ele está aberto a uma transferência para o Brasil em 2024, buscando novos desafios em sua carreira. O Palmeiras iniciou as conversas com o River Plate oferecendo 12 milhões de dólares, aproximadamente 60 milhões de reais, pelo jogador. No entanto, o River Plate não aceitará negociar um de seus principais jogadores por menos de 18 milhões de dólares, 91 milhões de reais, um valor que o Palmeiras considera elevado. A disputa pela contratação de Nicolás de La Cruz está acirrada, e o desfecho permanece incerto. Comente aqui sua opinião, pois aqui você fica por dentro das notícias do Palmeiras.